Seja bem-vindo ao Moeda ao Ar desta semana. Como sempre, são meus convidados António Pinho Cardão, adepto do Futebol Clube do Porto, Horácio Piriquito, adepto do Benfica, e Ernesto Ferreira da Silva, adepto do Sporting. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença na edição desta semana. Horácio, começando hoje, por si, para sermos democráticos, como de resto é nosso hábito, e começando pelo balanço da jornada, uma vitória, eu diria, bastante sofrida do Benfica sobre a Académica. Foi, aliás, na sequência dos grandes jogos europeus, ou pelo menos quando se fazem grandes jogos europeus, a história tem-nos demonstrado um bocadinho isso. As equipas parece que não regressam ao campeonato nacional com tanta concentração. E, na verdade, apesar do Benfica ter conseguido mudar praticamente metade da equipa, o Benfica mudou 5 jogadores, o que significa que tem um plantel também nesse sentido com alguma capacidade de rotação. É evidente que o Benfica não fez um grande jogo, mas fez o suficiente para ganhar, parece-me que isso é indiscutível. É uma verdade que a Académica se fechou, tem o direito de o ter feito, é um tipo de jogo como outro qualquer, mais ou menos agradável, defendeu-se muito bem, foi muito difícil, cortou as linhas de passe ao Benfica, e depois o Benfica teve aquilo que muitas vezes se chama a sorte de campeão, não é? Chega ao último minuto e é um penalti indiscutível e tinha que ser marcado, não é? Por ser aos 90 mais 4 minutos que não era penalti, e tivemos a sorte, também o mérito, acima de tudo o mérito do Lima marcar. O Lima podia ter falhado, não é? O facto de estar com os mesmos números nesta altura, com os mesmos pontos do Futebol Clube Porto, pode de alguma forma aumentar a pressão, não apenas para o Benfica, mas também para o próprio Porto? Acho que sim, acho que este campeonato taco a taco é dos campeonatos mais competitivos que, ao nível dos dois primeiros, que temos assistido nos últimos anos. É verdade que o Futebol Clube do Porto nos últimos anos tem conseguido quase sempre avanços que resolvem o campeonato com alguma antecedência. Isso reconheço, as razões porque isso acontece são outra conversa, mas é verdade, indiscutível, são factos. Agora, eu também não estou convencido, que é a pergunta que cada vez se coloca mais, é se o campeonato vai ser decidido no jogo Porto-Benfica no Estádio das Antas. Ninguém pode dizer sim ou não, como é evidente, ninguém sabe, não sabe. Agora, quando o Futebol Clube do Porto empata em casa, 1-1 com o Olhanense, e o Benfica só ganha a Académica de penalti no último segundo, temos o direito de acreditar que se calhar esse jogo pode não ser tão decisivo quanto parece para qualquer das partes. Está provado que qualquer destes clubes, em qualquer altura, pode perder pontos, principalmente envolvidos nas competições europeias, e eu repito, só para terminar esta primeira intervenção, está provado que na sequência de grandes jogos europeus, principalmente isto é curioso, quando se fazem bons resultados europeus, o jogo no campeonato é sempre um jogo muito difícil. E não é porque se diz que a equipa está cansada, a equipa não está cansada coisíssima nenhuma. É um problema de concentração, de focagem no jogo, e isso não é a primeira vez que acontece. E o Benfica agora vai jogar com o Bayer Leverkusen, outra vez, e tem um jogo muito difícil, que é o jogo da próxima semana para o campeonato com o Paços de Ferreira. E, portanto, o Futebol do Porto é a mesma coisa, joga com o Málaga, e portanto a seguir vai ter também um fim de semana também complicado, e portanto isto vai se adensando se as equipas passarem. Se o Benfica eliminar o Bayer Leverkusen e se o Futebol do Porto ainda conseguir passar o Málaga, esta situação vai se adensar, com o Benfica com jogos à quinta-feira e o Porto com jogos à terça ou quarta-feira. Mais difícil se tornam os jogos ao fim de semana. Isso tem-se provado historicamente. Fazendo aqui o paralelo com o Benfica, o Porto está psicologicamente menos pressionado neste vencer 2-0 por 2-0. O Beira-Mar está também, e o Horácio já o disse, tem os jogos da Liga dos Campeões, mas ainda assim está mais habituado a este tipo de ritmo. Eu julgo que sim, que o Porto está mais habituado. Quanto à pressão, eu julgo que se tornou um mito esta coisa de dizer que os clubes estão pressionados porque um joga primeiro, porque o outro joga depois. A pressão acho que existe sempre e, de facto, isso é natural, está íncito ao jogo e julgo que só, portanto, isso aparece nos jornais, os jogadores não creio que sejam, portanto, creio que estão imunes, de facto, a isso, porque têm que estar preparados para jogar sem pressão, com pressão de toda a maneira. Comparando com o ano passado, à 18ª jornada, o Benfica estava a 5 pontos do Porto, à frente. E o Porto veio ganhar o campeonato, não me lembro, mas também com 4 ou 5 pontos de avanço sobre o Benfica. Também se verifica que nas equipas de Jorge Jesus, quando chega ao mês de fevereiro, março, as equipas claudicam por excesso de esforço feito anteriormente. Mas para já ainda não se tem sentido muito, pelo menos nos resultados. Estamos a meio de fevereiro, o Benfica já teve 2 empates, e foram 2 empates seguidos, e portanto virá de facto o mês de março. Não quero dizer que a história se repita, mas tem-se repetido ao longo dos últimos tempos.
E o que é um facto é que o Porto passou por um período bastante mau. Foi o pior período do Porto em matéria de ausência de jogadores, por lesão ou por terem sido selecionados para jogarem, no campeonato, por exemplo, o Atsu no campeonato africano. Mas esteve lesionado o Dufour, esteve lesionado o Jaime Rodrigues, esteve lesionado o Fernando. Portanto, o Porto ficou sem os dois extremos, de facto, titulares. E durante todo este mês e meio em que isso, de facto, aconteceu, portanto, o Porto manteve-se na frente e apenas cedeu um empate. E, portanto, está, de facto, igual ao Benfica. O que significa que com o reforço pontual que fizeram, e só tinham ponta de lança, agora tem o Liedson, e com, portanto, a aquisição do Ismailov, julgo que o Porto estará em muito melhores condições, portanto, para resistir, para ganhar e a qualquer tropeção do Benfica tomar, de facto, a dianteira. De onde julgo que, portanto, neste momento o Porto tem toda a vantagem para ganhar o campeonato. Portanto, esta igualdade pontual julgo que é um pouco ilusória. O Porto já foi a Braga, já veio ao Estádio da Luz. É evidente, tem que jogar ainda com o Sporting cá em Lisboa, e o Sporting é sempre um jogo problemático, quaisquer que sejam as condições em que o clube se encontra, mas julgo que se a história diz alguma coisa, e normalmente até diz, o Porto este ano, portanto, está em boas condições para ganhar o campeonato. Pode não ganhá-lo, mas tem uma grande equipa, tem uma boa equipa, tem bons jogadores e julgo que se poderá superiorizar mais uma vez aos seus rivais. Eu gostava de responder, mas acho que o Ernesto vai ter que... Posso responder? Força, já. Eu acho curioso apenas o António, se calhar, enfim, muito bem, vê estas coisas todas no seu interesse e no interesse do seu clube. Por exemplo, o António, não, quando citava inclusive lesões e dificuldades de cada uma das equipas, esquece que, por exemplo, o Benfica teve 2 meses sem o Luizão no início da época. Já toda a gente se esqueceu, o Luizão não fez 11 jogos e praticamente não fez toda a série, toda a fase de pool da Liga dos Campeões. O Benfica apostava em 2 jogadores no início desta época, que saiu mal, depois da venda do Witzel e do Javi Garcia. Apostava no Aimar e no Carlos Martins. Estão lesionados há 6 meses, praticamente não jogaram este ano. Neste domingo em que tivemos dificuldade em vencer a Académica, não jogou Matic nem o Cardoso. Quer dizer, este tipo de desculpas, digamos assim, do António não faz muito sentido, porque o Benfica tem exatamente as mesmas dificuldades. O Benfica tem mais plantel, isso toda a gente reconhece. O Futebol Clube do Porto não consegue mudar com o mesmo patamar da Liga, neste caso, da Liga dos Campeões para o campeonato, não consegue mudar 5 jogadores sem a equipe ir abaixo. E o Benfica muda 5 jogadores e ninguém notou nada. Não estou a dizer em termos de futebol jogado, como é evidente, porque enfim, cada jogo tem a sua história. Mas eu não vi nenhum adepto do Benfica, quando a equipa entra em campo, dizer estamos com a segunda equipa. Não há segunda equipa no Benfica. O Benfica tem pontas de lança, tem médios, tem... Quer dizer, mas, Horácio, o maior desmentido àquilo que está a dizer é que o Porto, com esse plantel fraco que tem, conforme disse, está igual ao Benfica. E o Até Benfica está à frente. E o Benfica... António, face ao número de gols. Mas eu estou-lhe a dizer a mesma coisa. O Benfica, com as dificuldades que eu lhe disse, com o Luizão, durante 2 meses, que agora já não se lembra, sem os 2 principais jogadores, como deve admitir, não somos especialistas na matéria, quer o Aimar, quer o Carlos Martins, em boas condições físicas, são titulares. Com as lesões e castigos que têm tido ao longo da época, eu acho que até aí estão quase em igualdade de circunstâncias. São titulares. Porquê é que são titulares? Eu não vejo que tenham sido titulares. Desculpa. No ano passado não foram titulares. O Aimar só não é titular quando está lesionado, e o Carlos Martins a mesma coisa. Isso parece-me tranquilo. Quantos jogos fez o Aimar? O Aimar é um grande jogador. Quantos jogos é que ele fez no Benfica? Que rendimento é que dá ao Benfica? O ano passado jogou bem. Este ano é que começou a época mal. Ernesto, noutra fase ou noutra parte do campeonato está o Sporting, que acabou por vencer em Barcelos por 3-2 o Gil Vicente, mas também, e coloco-lhe a mesma questão que coloquei ao Horácio, acabou por ser uma parte final, uma fase final sofrida neste jogo para o Sporting, que ainda assim alcançou uma vitória importante nesta fase. Sabemos que a crise ainda não foi ultrapassada. Não, o que é pena é que o Sporting neste momento ainda anda à procura de um 11 ideal. Portanto, ultrapassado mais de metade do campeonato, o Sporting... Já está a olhar para o próximo ano, Ernesto? Provavelmente, vamos lá ver. O treinador mostrou uma coragem e um saber enormes ao voltar a uma política que realmente foi abandonada esta época, que é a política da utilização de jogadores da Academia. A Academia Sporting é uma academia prestigiada a nível internacional e, portanto, é um dos, como agora se diz, um dos ativos
do Sporting. E eu gostei do regresso à base, a uma estrutura base, e com o que tem de bom e o que tem de menos bom. O que é que tem de menos bom? É a falta de experiência. O Sporting sofreu 2 golos, claramente por a inexperiência dos jogadores, mas entrou em campo com 5 jogadores abaixo dos 20 anos de idade. A média de idades da equipa toda são 21 anos. Em 6 minutos já tinha alcançado 2 golos. O fator de pressão também se adequa a esta equipa devido ao histórico, eleições agora, mudanças de treinador, muitas críticas por parte dos adeptos. Eu não sei, muito sinceramente, se dá para pensar nisso. Os jogadores e o treinador, quando estão em campo, nem sequer pensam nisso. Agora, há uma coisa que é verdade. O Gil Vicente fez o primeiro remate aos 12 minutos e aos 6 minutos o Sporting já tinha marcado 2 golos, o que já não se verificava há muito tempo. Agora, é uma juventude ambiciosa, quer mostrar trabalho, e para o bem e para o mal, é o que eu digo. Portanto, não tem medo, assume as responsabilidades, mas depois também tem alguma inexperiência. Em termos defensivos foram 2 golos, de facto, muito facilitados. E acho que este é o caminho. O Sporting teve essa política durante muitos anos, nos 4 anos do Paulo Bento, em que a estrutura do Sporting chegou a jogar com 9 jogadores portugueses, eu já disse isso aqui uma vez, e com 2 luso-brasileiros, que era o Lee Edson e o Polga, e 9 jogadores portugueses. E desses 9, 6, 7 eram sempre da academia. E, portanto, este regresso às origens, eu, de facto, acho que é bom. Agora, não está resolvido o problema, de facto, da má classificação do Sporting, porque há ainda, a meu ver, também um excesso de juventude nesta equipa. Portanto, tem que se encontrar um equilíbrio entre uma juventude competente e a experiência que dá, de facto, estabilidade, que não há picos durante o jogo. E houve, de facto, simplesmente a ambição conseguiu ultrapassar tudo. O Sporting conseguiu sempre ultrapassar e marcar mais golos que o adversário. Está excluído um cenário de descida da divisão nesta fase? Ou alguma vez chegou a ser considerado um cenário de descida? Eu acho que nunca se pôs. O Sporting, em 106 anos de vida, não são 106 anos de campeonatos, os campeonatos são mais recentes, mas nunca esteve abaixo do quinto lugar e foi uma vez. E, portanto, é um histórico. Aliás, nós vemos pelas presenças no estádio, apesar do Sporting ter andado em 9º, 10º lugar, o estádio está sempre composto, há uma grande militância, uma grande paixão. O Sporting, de facto, é um dos grandes clubes portugueses, um dos grandes clubes europeus. Portanto, isso não se põe. Todos os grandes clubes têm más épocas. E, portanto, desta vez é a pior época do Sporting daquelas que eu me lembro, não é? Mas está em fase, acho eu, de ultrapassar, pelo menos o pior período desta época, penso eu que estará ultrapassado. Ficou surpreendido com a não recandidatação de Godinho Lopes, anunciada esta terça-feira? Não, vamos lá ver. Eu acho que esta história das candidaturas... Eu tenho pena, como sportinguista, de olhar para os jornais desportivos, ainda hoje, e o Sporting é um clube desportivo, como é o Porto, como é o Benfica, e ver 3 páginas dedicadas a dirigentes faz-me uma grande confusão. Portanto, 4 páginas de jornais desportivos dedicados a um clube, neste caso ao Sporting, e 3 deles são ocupados com a política do desporto. É inacreditável. O Sporting está em eleições. É verdade, mas tem sido sempre assim. Mas tem sido sempre assim. Isso também é verdade. Tem sido sempre assim. E quando o Sporting tem, de facto, uma academia que é fantástica, tem mais de 10 mil praticantes desportivos. Em termos de futebol, tem mais de 5 mil praticantes, tem 28 escolas, academias espalhadas pelo país e pelo estrangeiro, e este clube desportivo, as vedetas são os dirigentes. Não pode ser. Os dirigentes têm que ser mais modestos, mais humildes, mais escondidos, porque o protagonismo de um clube desportivo é para os atletas, para os que saltam mais alto, para os que correm mais depressa, para os que marcam mais golos, para os que defendem melhor, e não para os dirigentes. Portanto, e eu, de facto, não consigo perceber isto. Mas quem faz também o protagonismo dos dirigentes é a comunicação social, porque isso vende. Portanto,
nenhum dirigente vai de pistola em punho junto a um jornal, a Bola, o Record, o Jogo ou os jornais diários, dizendo, publica a minha fotografia e as minhas declarações, ou então o seu diretor morre aqui às mãos da minha pistola. Bom, portanto, são os próprios jornais que fomentam isso. Entre publicitar os feitos da academia e, portanto, fazer toda aquela intriga entre dirigentes, a comunicação social prefere a intriga. Há dirigentes e há dirigentes. Há dirigentes, quando vem uma câmara... António, há dirigentes, quando vem uma câmara, pegam no telemóvel, olham para o lado, mas vão na direção da câmara, que é para depois lhe pôr o microfone à frente. Olha, já agora, diga-me lá, há outros que veem a câmara e rodam a câmara. Mas de qualquer modo, há dirigentes e dirigentes. Mas só queria agora terminar. Independentemente disso, este é um momento crucial no Sporting de eleições. Isso é um momento de eleições. Portanto, é natural que haja alguma curiosidade sobre a matéria. O que não significa que alguns aspectos sejam tratados pela comunicação social, não nessa base, digamos, mais, como é que é dizer, institucional, mas ao nível da guerrilha entre cada um deles. Isto também é lamentável que seja. Eu aí só tenho que, enfim, não estou de acordo, enfim, compreendo perfeitamente a intervenção do Ernesto, que é muito bem feita e é mais para consumo interno, se me permite, como grande sportinguista que é, tem mais que autoridade para mandar as indicações, para enviar as indicações que achar que deve enviar, e acho muito bem que as envie, porque tem toda a razão. Agora, também não podemos exagerar nem voltar a culpar a comunicação social no momento em que o Sporting tem eleições, quer dizer, se o Benfica tivesse eleições, ou o Porto, não se sabe o que é o Porto estar em eleições há muitos anos, nesta vertente da competição. O Porto não tem eleições há muitos anos. O Porto tem eleições de 2 em 2 anos. Eu sei, mas nesta vertente da competitividade em que não há candidatos, que é um plebiscito de 2 em 2 anos, não são propriamente eleições. Plebiscito são eleições. Para bem do seu clube, aquilo é um plebiscito. Não há alternativas. Na verdade, há eleições. Está bem, ok. Enquanto houver resultados desportivos. Quer dizer, é um publicito enquanto o Porto tiver a ganhar. Agora, não, a única coisa para comprovar. A única coisa que eu estou a contestar, a única coisa que eu estou a contestar, de facto, é que nós estamos em eleições. E não podemos estar sempre a crucificar a imprensa porque pega nos assuntos que, de facto, interessam às pessoas. Neste momento, objetivamente, eu como benfiquista, não posso ser que não tem nada a ver com o observador, estou no mundo, eu gosto do mundo do futebol. É evidente que a mim me interessa saber quem são os candidatos ao Sporting. Se calhar mais do que o jogo que fez contra o Gil Vicente. Neste momento é verdade. Se calhar eu leio mais quem são os candidatos ao Sporting, quer saber quem são, quem avança, quem não avança, do que propriamente o jogo de domingo, que sinceramente não liguei grande coisa. Ao fim e ao cabo não sabe quem são, porque a imprensa não diz quem são, diz os nomes. Não diz os nomes. Por exemplo, um candidato que é o Bruno de Carvalho, que se diz que é empresário. Sim. Eu gostava de saber que é empresário de quê? Isso já são apreciações, está bem? Okay. Não, mas vamos lá ver, que isso é que dava, portanto, a mim isso é perfeitamente desinteressante. Eu não estou a dizer que não tem razão. Mas vamos lá ver, para um adepto do Sporting, gostaria de saber o perfil, portanto, empresarial do Bruno de Carvalho. Quem diz do Bruno de Carvalho diz de todos os outros. Estamos de acordo. Não estou a singularizar, a falar no Bruno de Carvalho. Portanto, nós não conhecemos, ao fim e ao cabo, conhecemos os nomes, mas não conhecemos o que é que está por detrás. Do Godinho Lopes sempre se sabia, portanto, tinha sido empresário, portanto, determinadas áreas. Portanto, são pessoas conhecidas da sua vida social, empresarial, etc. Os outros não. E aí, assim, a comunicação social não dá nem um mínimo valor acrescentado. Estamos a falar do Sporting, não temos nada a ver com o Sporting, mas cuidado, também não podemos dizer os outros. Todos conhecemos muitos candidatos do Sporting. Eu, por exemplo, sou amigo pessoal do Pedro Baltazar, sei o que é que ele faz na vida. Sei que é um empresário de sucesso. Sim, todos conhecemos o Sérgio Abrantes Mendes, também é um amigo pessoal. Toda a gente sabe que é juiz desembargador. Agora, alguns podem não se conhecer, não se pode dizer. Então, e os outros todos? Não se conhece é de um ou dois. Provavelmente o António terá citado um deles. Horácio, esta questão é muito boa e é muito bem levantada por isto. Vamos lá ver. E não faz sentido. Não faz sentido o seguinte. Os administradores de uma sociedade anónima desportiva, antes das eleições, 15 dias antes das eleições, têm que ter à disposição dos acionistas o seu currículo e a sua atividade nos últimos 5 anos. Ora, esta exigência devia ser obrigatória também para os clubes que são acionistas das sociedades anónimas desportivas, por um motivo muito simples. É porque são eleitos para o clube, sem nenhuma exigência, sem ninguém saber quem são, nem o que fizeram nos últimos 5 anos, e depois... Só quando se transfere para a SAD. Só quando se transferem para a SAD. Portanto, eu acho que, ou de modo próprio, os próprios candidatos aos lugares, ou a Presidente do Conselho Fiscal, a Presidente da Mesa da Assembleia Geral, da Direção, deviam pôr à disposição dos sócios. Os estatutos do Sporting obrigam a uma coisa, é que os candidatos têm que apresentar um programa. Todos os candidatos têm que apresentar um programa. Mas não exige
que os próprios candidatos, a exemplo do que acontece nas SADs, apresentem, e isso era muito útil. Isso era muito útil, exatamente, para nós sabermos quem é quem e o que fez, e o que faz. E, portanto, eu acho que Eu acho que mesmo com esse currículo, o Valim Azevedo era capaz de ter sido eleito na mesma, infelizmente. Não, nas circunstâncias, à altura era, temos que nos colocar ao tempo, nas circunstâncias, sim, claro, os antecedentes, e portanto era eu bem até falo que fui provável. na lista derrotada. Aliás, vamos lá ver, ele é licenciado. É advogado, tinha um escritório de advogado da Liberdade. Portanto, escrito na ordem, portanto, sim. aí sabia-se que, pelo menos isso, não é? António, olhando ainda para esta questão, para fecharmos, também estamos a chegar ao intervalo, faz sentido que Godinho Lopes não se recandidate? Que abdique nesta altura? E já aqui falamos muito nas últimas semanas do ainda presidente do Sporting. Eu não sei se faz sentido ou se não faz sentido. Candidatar-se é uma opção de natureza eminentemente pessoal. Portanto, se Godinho Lopes, neste momento, entende que não se deve candidatar, nós temos que respeitar, portanto, essa atitude. Julgo que é muito difícil ser presidente do Sporting. Por muitas razões, pela contestação diária, eu até diria horária, minuto a minuto. O presidente do Sporting é contestado, praticamente, e ele foi praticamente desde o início, em que foi eleito. Depois, por todos aqueles erros que também houve de gestão, e eles estão realmente à vista, pelas dificuldades económicas, etc. Portanto, ser presidente do Sporting é uma carga enorme de trabalhos. Ele já tem a experiência durante ano e meio. Se agora não se candidata, é porque, de facto, pesando as vantagens e os inconvenientes, o custo e o benefício, acabou por prevalecer realmente um julgamento de que o custo é superior, não é? O que eu acho que temos estado, de certa forma, não direi minimizar, mas pelo menos não citamos, é a difícil situação económica ou financeira do Sporting, que tem que ser reconhecido por todos os candidatos. Acho que é uma situação demasiado séria, ou seja, neste momento o Sporting, como se sabe, já não consegue cumprir praticamente nenhum dos compromissos. E por isso todos os candidatos, eu já ouvi alguns candidatos, ou pré-candidatos, eu já ouvi uma entrevista prolongadíssima e muito interessante com o Zé Coceiro, acho que podia ser um bom presidente do Sporting, se aquilo tudo se materializasse, ele próprio disse claramente, quer dizer, não vale a pena candidatarem se não tiverem 25 milhões no bolso, passo o termo, ou uma solução de 25 milhões, porque o Sporting não precisa, se não entra, o presidente é eleito e entra em ruptura de pagamentos imediatamente com salários e tudo e pode pôr o clube em risco. E no final desses 25 milhões, o problema não está resolvido, o problema é económico, o que significa... Aparentemente isso não atemoriza os candidatos. É verdade. Já há pelo menos 3 candidatos e conhecedores da situação. E a mim o que me admira e fico estupefacto é que alguns parece que agora descobriram essa situação. Aliás, nós aqui assim há muito tempo, portanto temos-lo realmente dito. Basta olhar para as contas do Sporting para ver, portanto, que as dificuldades são enormes. Portanto, houve de facto uma dilapidação do capital social ao longo dos últimos anos, os prejuízos são enormes, as receitas são muito inferiores às despesas, andam por metade, de modo que isso é visível. Parece que alguns candidatos não se apercebiam bem do que era realmente a situação do Sporting, de onde eu julgo que uma das características ou das qualidades que o Presidente tenha é ter poderio financeiro. Porque, de outra forma, não vai resolver problema absolutamente nenhum. Sabe, António, sendo homem da economia e sendo este um programa algo económico, se quiser, enfim, parcialmente económico, nós todos, durante muito tempo, tivemos a ideia que o Estado não tinha fundo, não é? Que era uma entidade que não criava. E eu acho que, curiosamente, acho que as pessoas ainda acham que os clubes de futebol nunca vão acabar. E, portanto, continuam-se a aventurar em direção aos clubes de futebol, porque acham, como nós achávamos até uns anos atrás, que o Estado era uma entidade sempre abstrata e que nunca criaria problemas a ninguém. O Estado sempre pagava, mas pagava tarde. O Estado já não paga, muitas vezes, já nem se põe questão de pagar tarde. Mas acho, curiosamente, nos clubes de futebol ainda se cria esta ideia. E nós comentamos isso, não é? Entre nossas rodadas de amigos, que muita gente diz, mas o Benfica, o Sporting, até o Porto, enfim, lá em cima, no Porto, não pode fechar, nunca ninguém vai deixar fechar o Sporting, seja a Câmara, seja o Governo, seja quem for, estão enganados. Estão enganados, não é? Hoje fecha. A história também mostra que todos os clubes passaram por estas crises. O Sporting está a passar agora, todos os clubes passaram. O Benfica passou, o Porto passou. E têm, de facto, a capacidade... Circunstâncias diferentes. São elementos diferentes. Portanto, comparar elementos diferentes. A gravidade da situação do Sporting não tem comparação com nenhuma... O que eu estou a dizer é que são momentos diferentes. Em momentos diferentes, os clubes passaram por todas as dificuldades. Agora, têm, de facto, todos eles,
uma capacidade de recuperação porque têm uma massa adepta disponível para ajudar o clube a recuperar. E, portanto, os resultados desportivos são vitais nestes clubes. E o Sporting está a sofrer as consequências de uma época desportiva absolutamente desastrosa. Mas há um aspecto que eu não sei se temos tempo, mas há um aspecto muito importante, é que as coisas, hoje as circunstâncias são outras, para o bem, para o mal e para todos os clubes, portanto estamos a discutir genericamente. Isso é que eu digo. A dificuldade as dificuldades que o Benfica passou exatamente há 10 anos, portanto os anos difíceis foi o mandato do Manuel Vilarinho, a seguir ao Vale Azevedo, e depois as coisas... Todos anteciparam receitas, por exemplo. Não, claro que sim, mas o problema é que desta vez a coisa é um bocadinho mais complicada porque já existe outro conjunto de regras que de facto não existiam na altura. Claro. Por exemplo, o Sporting neste momento está há poucos meses de ter que cumprir os compromissos financeiros com a UEFA, que naquela altura não existiam, não é? O que significa que... Não é comparar... Mas houve alterações de circunstâncias. É que antes os clubes estavam em determinada situação má, mas depois houve esta revolução da SADs, da criação da SADs. E a criação da SADs levou a que entrasse capital. E capital até muito abundante. Ora, esse ciclo, ou digamos essa injeção acabou. Já está ultrapassada. E, portanto, agora haverá uma outra alternativa, é a procura e a busca de investidores, portanto, exteriores. No fundo é aquilo que o país também precisa. Mas que não são pequenos, tem que ser com grandes montantes. Chegamos ao final do tempo nesta primeira parte, Horácio, para fechar. A próxima fase vai ser o ajustamento, e o Sporting é o primeiro a ter que fazer isso, não sabemos em que modos é que cada um dos nossos clubes vai ter que fazer, é adequar-se à realidade. E essa realidade pode ser eu sei, mas a realidade pode ser dolorosa para o Sporting, que estava habituado a ser um clube de facto muito grande, e com a redução orçamental que está a fazer, pode cair para um patamar de competitividade em que se pode dizer que tipo Passos de Ferreira este ano ou tipo Braga pode ser competitivo, mas ninguém é competitivo em permanência para o futuro com um orçamento de metade dos outros. Pode fazer uma época ou duas boas, mas cai na terceira época. Portanto, nós já falámos aqui também, o futebol europeu está todo numa fase reajustar-se. Exatamente, reajustamento. Todos nós temos que nos reajustar. O Valência, neste momento, precisa de 600 milhões de euros para saneamento financeiro, para pagar o endividamento e acabar o estádio. Portanto, são 600 milhões de euros o quarto clube de Espanha. Acabou o tempo. Fazemos agora aqui um curto intervalo. Na segunda parte falamos sobre a manutenção do Futebol Clube do Porto na Taça da Liga. Não sai daí.